da Pit Lane Performance TSR Liquimoli foi 12º e 4º entre os júniores. José Santana com o número 646 foi 13º. Bernardo Caiado com o número 10, o 14º. Mais um piloto da classe MX125 Júnior. E a fechar o top 15, Brian Souza com o número 55, também ele da classe MX125 Júnior e também ele um rookie. 25 minutos, mais 2 voltas para sabermos quem será o vencedor da categoria MX2 em Tarouca. Estamos na abertura da temporada de 2026. Cai a grelha de partida. Alejo Peral e Gonçalo Cardoso na disputa pelo All Shot. É Gonçalo Cardoso, o número 78 na frente. Guilherme Albissua assume de imediato a liderança com o número 11, passa por fora. Afonso, corajosa aquela manobra do Guilherme. Sim, ele nitidamente quis passar para a frente já rapidamente, assumir a liderança. Eu falei com ele há bocado na corrida, ele disse que estava com bastante dificuldade. Na primeira manga não se estava a sentir bem, ia ajustar algumas coisas para a segunda manga. Também tivemos um melhor arranque do Sandro. O Sandro arrancou em 6º ou 7º, espera-se uma grande segunda manga. O Alejo arrancou em 3º. Vai tentar já atacar, porque, por exemplo, se acabasse assim a corrida neste momento, quem ganhava a geral era o Albissua com 3º primeiro e um 1º-3º do Alejo Peral. Exatamente. Vemos o Tomás Santos, que vem de novo na 4ª posição. O 5º parece-me ser o Vasco Salgado, mas Guilherme Albissua, não nos esqueçamos, ele foi o vencedor o ano passado aqui da classe MX2. E olha ali o Alejo Peral ali a atravessar-se literalmente à frente do Gonçalo Cardoso. O algarvio não tinha outra hipótese que não ceder-lhe a 2ª posição. O Tomás Santos, mais uma KTM nos lugares da frente. Tomás Santos aqui de equipamento branco, preto e amarelo fluorescente e laranja. Desculpem a descrição, mas é para quem não consegue ver os números tentarem perceber quem é o Tomás Santos e o Gonçalo Cardoso. Gonçalo Cardoso de amarelo e laranja. E depois logo atrás o Tomás Santos, que curvão antes da meta, a colocar-se lado a lado com o atleta de Faro. Vem para o salto da meta do município de Tarouca para o final da primeira volta. Gonçalo Cardoso e Tomás Santos têm atrás de si o Vasco Salgado. E Afonso, na primeira manga, se há coisa que o Vasco conseguiu mostrar é que vão ter que contar com ele este ano na luta pelo top 5. Tomás Santos assume a 3ª posição por troca com Gonçalo Cardoso. Sim, o Vasco teve uma lesão grave o ano passado, uma ruptura de ligamentos no joelho, mas voltou e está bastante bem, está bastante cómodo com a moto, com a 2.5 temos, está a conduzir bem, suave. E também o mau arranque do Valentino Vasquez, que neste momento encontra-se atrás do Vasco. O difícil nesta pista é ultrapassar, e ele vai ter uma corrida difícil. E o Tomás quase que perde a traseira da moto. Ali foi um pouco de sorte, mas também claro que teve que ser ele a segurar a moto. Mas é isso, temos de ter cuidado, que a pista está dura, está molhada, um pouco molhada por cima, mas é dura por baixo. E é preciso ter cuidado, que a pista é bastante traiçoeira. Já vimos na classe MX1 quedas do Lucas Bodega e do Sema, que acabaram por ir para o hospital. Por isso é preciso ter cuidado nesta pista. A corrida é longa, faltam 22 minutos mais 2 voltas, mais ou menos 25 minutos, e aqui está uma queda. É o Valentino Vasquez. Eu acho que é o Valentino Vasquez. Ele vinha na perseguição do Vasco Salgado. E provavelmente vamos ver o Sandro a aparecer ali. Eu não sei se é o Valentino Vasquez ou o Guilherme Albissua, é um dos dois. Pois, eles são companheiros de equipa em Espanha. Vamos tentar agora. Não, mas o Albissua passou, quem caiu foi o Valentino Vasquez. O Albissua passou. Temos então a batalha pela 3ª posição. Olha os 3 melhores portugueses em pista nesta altura: Tomás Santos, Gonçalo Cardoso e Vasco Salgado. Era o que eu estava. Olha o Vasco Salgado a colocar-se por dentro do Gonçalo Cardoso. E olha o block pass do piloto da MotoGP Yamaha Racing Team ao piloto da Butaca Racing Team. Opções diferentes nas waves. Até que ponto, Afonso, nesta fase inicial da corrida é de certa forma arriscado estar ali a ser um bocadinho mais agressivo com o teu adversário? Vais-me dar hipótese de responder. Sim, é o que ele tem que fazer, é o que eu acho que ele está a tentar fazer, fez e tem que passar, tem que ir embora, mas pronto, nota-se que ele está com atitude e quer já passar, não está para perder tempo,
Mas pronto, é isso que estás a dizer, também é o início de campeonatos, ainda faltam bastantes corridas e o Gonçalo não se vai esquecer desta, de certeza. Mas o que eu também estava a comentar da pista ser bastante traiçoeira, deu logo para ver na queda do Valentino que a pista é falsa, é uma grande pista, mas torna-se um pouco, pronto, a velocidade que se anda aqui, eles estão a rodar em voltas muito boas, tanto que o Alejo fez agora a melhor volta de corrida e a qualquer momento podem cometer o erro, têm que estar muito atentos para evitar a queda. E agora o Sandro Lobo, vemos na imagem o campeão em título, segue na 6ª posição, depois de ter sido 7º na primeira manga. Aos comandos da KTM, da Gold Racing Team Motor FM, Sandro Lobo tenta ganhar o máximo de pontos possível neste início de campeonato, depois de uma primeira manga em que claramente, certamente não terá correspondido às suas expectativas. Sandro Lobo vai iniciar a perseguição a Gonçalo Cardoso na tentativa de subir ao top 5. Dizer também que os manos Pinto estão a discutir entre eles a liderança na classe MX125 Júnior. Bernardo, com o número 139, está na frente do seu irmão mais novo, Duarte, com o número 22. Leonardo Gaio está logo atrás. E aqui estão eles, os irmãos Pinto, a degladiarem-se entre si pela batalha, pela vitória na categoria MX125 Júnior. Na primeira manga o Duarte levou a melhor. Duarte levou a melhor, teve o Leonardo Gaio em segundo e o Bernardo em terceiro. Nesta altura, o Bernardo a querer mostrar ao seu irmão mais novo que ele não conta que isso vai acontecer todo o ano, vai ter a oposição dele. Sim, o Bernardo que está a recuperar mais ou menos de uma lesão. Na corrida passada o Bernardo aqui teve uma queda e o irmão infelizmente acabou por lhe passar por cima e colocou-o inconsciente. Isso na semana passada? Sim, aqui na corrida do regional o Bernardo teve uma queda e o irmão acabou-lhe por passar por cima, e exatamente assim, lutaram um com o outro. Depois o Bernardo caiu, o irmão passou-lhe por cima, tanto que o irmão teve logo uma atitude, parou e foi ter com o irmão a correr. Ele estava inconsciente. E óbvio que para o Bernardo também não deve ser fácil, está a recuperar de uma lesão, apesar na cabeça, às vezes até pior do que ser no resto do corpo, mas está a fazer uma grande segunda manga. Sim, é verdade. O Bernardo a tentar, com a saída do Gonçalo Cardoso da classe MX125 Júnior, o Bernardo, penso que são legítimas as ambições que ele possa ter ao título nesta categoria, e obviamente o Duarte já mostrou ao que vem, portanto apesar de ser o ano de estreia também quer estar na luta, e é bom, atendendo ao que aconteceu na semana passada nesta mesma pista, é bom ver que o Bernardo está de novo na luta, e neste caso a tentar fazer a ver ao seu irmão que ainda vai ter que evoluir um bocado para o conseguir ultrapassar, mas está tudo em aberto. Estamos a brincar com esta situação, mas obviamente está tudo em aberto, e o Bernardo está a tentar defender-se dos ataques do Duarte, que ao mesmo tempo tem o Leonardo Gaio não muito longe, e está a ver neste preciso momento aquela que é a batalha pela vitória na classe MX 125 Júnior, e ao mesmo tempo a luta pelo 8º lugar na categoria MX2. Vemos ali a passar à frente desta dupla dos Manos Pinto o número 285 Alex Almeida, com a Yamaha da Pitlane Performance TSR Liqui Moly. Eu fico aqui a pensar, não deve ser fácil para a família dos irmãos Pinto, porque ficam aqui numa posição um bocado difícil, porque dizem um para atacar e o outro para defender, porque é lutar pela vitória, mas também deve ser muito bonito ter assim os dois irmãos que já vêm a ganhar campeonatos desde as classes mais baixas, e a mostrar que a família deles é uma dos fortes candidatos ao futuro do motocross. E é verdade que nos escalões inferiores o Bernardo estava sempre um pouco acima, ou seja, quando ele foi campeão da MX85, se a memória não me falha, o irmão foi terceiro classificado, ou seja, não havia ali uma competição direta, e este ano parece que sim. Também não queremos ser injustos com o Bernardo, não poderá ele eventualmente também ainda não estar no topo da sua forma por aquilo que aconteceu na semana passada, e portanto agora com o decorrer do campeonato
ele possa vir a melhorar e a criar aqui um fosso maior para os restantes atletas da categoria MX 125 Júnior. Dobraram ali o número 979, o João Neves, também ele, um atleta da classe MX 125 Júnior. O piloto de Santarém ocupa a 33ª posição absoluta, digamos assim, nesta manga. E está uma disputa, estávamos a falar do Vasco Salgado e do Gonçalo Cardoso, é apenas uma décima que os separa, ou seja, o Gonçalo Cardoso vai tentar retribuir o que aconteceu há bocado. E queremos ver também essa batalha entre o 247, o 158 e o 78, porque temos o cronómetro a indicar-nos que Tomás Santos, Vasco Salgado e Gonçalo Cardoso estão separados por pouco mais de um segundo. Aqui os vemos, dobragens a pilotos retardatários, e quem já vem a subir na classificação é o Sandro Lobo com o número 1. Ele iria ali, ou vinha ali atrás do Vasco Salgado, exatamente. O Tomás Santos, na imagem, o atleta de Tomar, ocupa a 3ª posição e, tal como na primeira manga, é o melhor representante português nesta corrida. Mas o Vasco Salgado está ali bem perto, ali o vemos de azul, com a Yamaha da MotoGP Yamaha Racing Team. Olha o Sandro Lobo com o número 1, com a KTM da Gold Racing Team, Moto FM ali a aproximar-se de Vasco Salgado, seu companheiro de equipa o ano passado. Vão entrar para mais uma volta, temos 14 minutos, mais 2 voltas ainda por decorrer. Sandro Lobo a olhar ali para baixo e a conseguir ultrapassar o Vasco Salgado. E agora a surpreender o Tomás Santos. E queda do Tomás Santos. Não sei se chegou a haver um toque dos dois. Sandro Lobo a ascender à 3ª posição, praticamente na mesma volta, sim, porque ele cruzou a linha de meta ainda atrás do Vasco Salgado. Portanto, nesta volta aparecerá a subir 2 posições. Retoma a corrida o Tomás Santos, que seguia na 3ª posição depois de um fantástico arranque. Afonso, o Tomás bastante consistente nos arranques hoje. Sim, o Tomás, que tem tido, por exemplo, na corrida lá do Ribatejo, teve bastantes problemas nos arranques. Hoje a conseguir mostrar que estava bem nos arranques, ele estava a recuperar de uma lesão. Agora com esta queda não sei. O Sandro quis ultrapassar rapidamente, teve ali uma manobra um pouco mais agressiva, mas está a querer, depois da má primeira manga que ele teve, está a querer mostrar e acho que vai tentar lutar para tentar chegar o mais acima possível. O Sandro sobe assim à 3ª posição. Sandro Lobo, o que a somar com o 7º lugar na primeira manga, somará 34 pontos. Ainda assim, com uma desvantagem significativa face aos 2 primeiros, Guilherme Albissua e Alejo Peral, mas no fundo também a limitar aqui um bocadinho os danos, ou seja, depois do 7º lugar na primeira manga, de alguma forma o Sandro entendeu que tinha de se atacar. Sim. Desta vez, não é? Sim, para tentar somar o máximo. Sim, nitidamente o Sandro não está confortável, não está longe do que ele consegue fazer, é o campeão em título, obviamente para ele um 3º não vai estar bom, mas sim, ele não tanto confortável, quanto mais acima fizer melhor. E 3º lugar é sempre melhor do que 4º, 5º, 6º, 7º, para minimizar a perca de pontos. Sim, claro, a questão aqui, obviamente estamos no início de temporada e tudo pode ainda acontecer, e tudo o que estamos aqui a falar, não entendam mal lá em casa, não estamos a querer determinar o que vai acontecer daqui para a frente, mas obviamente que, digo eu, que ninguém esperava ver o campeão em título a 22 segundos do líder da corrida. É o que é, neste momento é tentar limitar os danos em termos pontuais, mas a diferença é significativa e esperamos ver em breve o melhor Sandro Lobo que já vimos no passado. Esta também, obviamente, eu não sei se é uma pista que ele gosta menos ou com a qual não se consegue entrosar tão bem. A verdade é que nunca venceu aqui, mas esta é a primeira etapa do que se espera que seja um campeonato com 8 corridas, por isso ainda haverá muito campeonato. Os Manos Pinto continuam a subir na classificação, 6º e 7º nesta altura, a ordem mantém-se, Bernardo na frente do Duarte, número 139 e número 22, 6º e 7º atualmente. Não esquecer que também o Gonçalo Cardoso ascende à 4ª posição devido à queda do
devido à queda do Tomás Santos, ali o Ruben Novaes com o número 7, a tal YZ 125 de 1993 a 1995, é impossível saber o ano em concreto, mas será um destes 3 anos aqui a retomar a corrida. Diogo Novaes, perdão, não Ruben Novaes, peço desculpa, Diogo Novaes com o número 7, a ocupar atualmente a 36ª posição. Alejo Peral neste momento já está com uma desvantagem de quase 5 segundos para o Guilan Albisu, que continua na liderança. Quem acaba por registrar neste momento a sua volta mais rápida é o Sandro Lobo. Afonso, precisamente a confirmar aquilo que víamos aqui no ecrã, ou seja, um aumento de ritmo por parte do Sandro, 1:46.427, tem neste momento a terceira melhor volta da corrida, uma vez que Guilan Albisu e Alejo Peral, as suas melhores voltas foram no segundo 43, perdão, com Alejo Peral até a conseguir uma melhor volta que Guilan Albisu. O Gonçalo Cardoso ascende ao 4º lugar, depois de 2 anos a competir na classe MX 125 Júnior, nesta sua estreia com uma 2,5, 4 tempos, uma excelente 4ª posição para Gonçalo Cardoso. E o 5º é Alex Almeida. Cardoso com a KTM da Butaca Racing Team e Alex Almeida com a Yamaha da Pitlane Performance TSR Liquimoli, ali de branco. Temos ali o piloto de equipamento branco e preto a ser ameaçado nesta altura pelo Bernardo Pinto. Atenção que esta batalha pela 5ª posição absoluta ainda não terminou. O Duarte Pinto aqui na imagem, se tudo terminar como está, vence a classe MX 125 Júnior. E eu acho que aconteceu alguma coisa com o Vasco Salgado, porque o Vasco Salgado... Sim, o Vasco não está, tens toda a razão. O Vasco Salgado, aliás, terá sido essa a origem da subida de posições do Bernardo e do Duarte e do José Santana. Temos o Vasco Salgado em 31º, o Vasco Salgado parou porque o último registro que temos é que ele fez apenas 10 minutos e 43 de corrida, uma altura em que já vamos com 15 minutos de corrida. Por isso o Vasco Salgado, obrigado Afonso pela tua atenção, efetivamente temos o Vasco Salgado que vinha a fazer uma fantástica corrida, neste momento parece estar fora, não conseguimos ter imagens. Não fosse o Gonçalo Cardoso ter devolvido ali um bocadinho aquela ultrapassagem, não podemos dizer agressiva, mas aquele chega para lá ao Gonçalo Cardoso. Tudo faz parte dentro de, obviamente, dos limites impostos pelos regulamentos, mas o Vasco Salgado efetivamente aqui a falhar, depois da 5ª posição na primeira manga, a falhar aqui a hipótese de um excelente resultado à geral. Sim, ia deixar o Gonçalo Cardoso então sozinho na 4ª posição. E neste momento, há 2 voltas atrás, tínhamos o Guilherme Albisu, passou a 1 segundo só na frente do Alejo Peral, e neste momento já se encontra a 6. Na volta anterior tinha ganho 13 e agora voltou a ganhar mais 1,5 segundos. Ou seja, eu acho que o Alejo está a correr para ganhar a corrida à geral neste momento. Com o primeiro e segundo vai vencer a geral, porque o Guilherme fez 3º na primeira manga e o primeiro dá 45 pontos contra os 47 do Alejo, que neste momento acho que está a correr deve ter percebido que não ia conseguir, não estava a sentir bem ou fisicamente ou com a pista, e vai correr para ganhar a corrida à geral. Exatamente, na imagem o piloto de que o Afonso Gomes nos estava a falar, o Alejo Peral com o número 666, aos comandos da Beta 250 cm3 a 2 tempos. Ele que o ano passado competia com uma Kawasaki, tem praticamente a terminar assim, tem garantida a vitória na classificação geral. Juntará o seu nome aos de Martim Espinho e Guilan Albisu, vencedores em 2024 e 2025 respectivamente, aqui em Tarouca. Alejo Peral, se tu terminar como está, irá juntar o seu nome aos de Martim Espinho e Guilan Albisu. E ainda não falámos aqui do Martim, e queria deixar aqui uma mensagem ao Martim Espinho, não sei se ele nos está a ver.
mas um atleta de enorme talento que nos últimos anos vinha a ser praticamente o único a fazer frente ao Sandro Lobo no Campeonato Nacional de MX2, obviamente com também alguns espanhóis que foram aparecendo, mas o Martim Espinho a desempenhar esse papel de principal rival do Sandro Lobo, mas que infelizmente o ano passado no Supercross em Lustosa, na abertura do campeonato em Lustosa, o Martim Espinho sofreu uma grave queda que lhe provocou uma lesão muito séria a nível cervical, e não podemos contar com o Martim em pista. Não sei se queres deixar alguma mensagem, Afonso. Sim, eu queria desejar as melhoras para ele, muita força, sei que não é fácil, eu também este ano vou ter que ficar fora e não é nada fácil. A queda foi bastante feia, graças a Deus eu consegui recuperar, isso é o mais importante, porque mais importante que as corridas e a adrenalina das corridas é a saúde. Para a queda que foi, ele estar no estado em que está já é muito bom. Toda a gente ficou assustada e quero desejar muita força, e que toda a gente nos paddocks sente falta dele. Verdade. Martim, se nos estiveres a ouvir, rápidas melhoras e acima de tudo consigas restabelecer a tua saúde, que é o mais importante, e o resto vai passando pelas pistas para podermos ver e para podermos falar, e até inclusivamente poderes vir, se quiseres, a fazer parte também desta transmissão com os teus comentários. Ali o Guilherme Albessua a dobrar a Laura Vieira, a única representante feminina, do pelotão de MX2, ocupa a 33ª posição, a madeirense com o número 19, com a KTM da Butaca Racing Team. 4 minutos mais 2 voltas para terminar esta segunda manga de MX2. É dobrado agora o Tomás Santos com o número 247. Santos, depois da queda que teve após o toque com Sandro Lobo, ocupa a 13ª posição. Também ele a tentar amealhar alguns pontos, os pontos possíveis depois daquela queda. Quase de certeza que tem o guiador bastante torto, é perceptível em algumas imagens, nomeadamente quando vemos de trás a parte esquerda do guiador parece estar claramente afetada. Ainda assim o Tomás a aproveitar ali a dobragem por parte do Guilherme Albessua para tentar seguir o espanhol, e há sempre a hipótese de tentar aprender ou aumentar o ritmo, além de que numa perspectiva de campeonato o Tomás quererá certamente tentar ganhar mais alguns pontos. Não será tarefa fácil, uma vez que ele está com praticamente 15 segundos de desvantagem para o Dinis Souza. Eu queria agora falar também do facto de nós termos 5 pilotos da classe MX 125 Júnior nos 11 primeiros. Afonso, temos o Bernardo Pinto 139 na liderança, Duarte Pinto em segundo, Leonardo Gaio em terceiro, Bernardo Caiado em quarto e Gustavo Pichler em quinto. Sim, grande corrida também do Bernardo Caiado e do Pichler, que depois de os dois do ano passado estarem fora das corridas, estarem a fazer uma grande corrida neste momento. Acho que é o Dinis Souza que ali está a sofrer problemas neste momento. O Dinis segue muito devagar, atenção que o Tomás Santos ainda pode conseguir ganhar uma posição e ascender a 12º. Sim, e continuando o que eu estava a dizer, é muito bom, mostra que as 125 não ficam assim tão abaixo das 250 e que temos bons pilotos a vir na classe 125 que pronto, não ficam tão atrás, mas a realidade é que a 250 anda mais, mas eles estão a fazer mostrar que a 250, que a 125 também anda bem e eles são bons pilotos. Sim, efetivamente, sendo o escalão de entrada na classe MX2, estamos a falar de atletas, os únicos que podem competir na classe MX 125 Júnior são os que têm idades entre os 13 e os 18 anos, e por isso aqui a deixar-nos muito boas perspectivas para o futuro desta categoria, uma vez que temos pilotos com motos com metade da cilindrada, ok, são a 2 tempos, mas efetivamente com metade da cilindrada das 250 a 4 tempos, a conseguirem lutar por lugares no top 10, e não deixar de dizer que 3 deles, praticamente 4, são rookies. O Duarte Pinto, campeão de 85 do ano passado, o Leonardo Gaio também competia em MX85 o ano passado, o Pichler a mesma coisa, e o Bernardo Caiado, que teve uma lesão renal o ano passado e praticamente não competiu, pelo menos no campeonato nacional, e por isso na verdade este é o seu primeiro ano
na categoria MX125 Júnior, por isso parabéns a estes jovens que estão a dar nas vistas e a conseguir lutar pelo top 10 na classe MX2. Há pouco víamos o Dinis Souza a rodar devagar, ele já só tem 3,7 segundos de vantagem sobre o Tomás Santos. Eu ontem conversei com o pai dele, por acaso, e o pai dele estava a falar que ele teve uma queda há pouco tempo e aleijou-se numa perna e teve internado no hospital. Por isso, se calhar, pode estar a sentir nestes minutos finais da manga, depois de um dia tão intensivo, uma pista tão rápida, com saltos bastante cortados e este triplo bastante grande, pode estar a sentir dores neste final de corrida. Sim, ainda não foi desta que o líder viu a placa de 2 voltas, uma vez que à passagem pela linha de meta faltavam 20 e qualquer coisa segundos, 22 segundos para terminar os 25 minutos regulamentares. Guilherme Albissua, que o ano passado venceu aqui à geral, vai conseguir também vencer, mas desta vez apenas uma manga, não a geral. E na primeira manga, a verdade é que o Albissua termina a praticamente 9 segundos do vencedor, o Alejo Peral. O que é que tu achas? Achas que o arranque fez toda a diferença aqui? Sim, eu acho que o arranque aqui fez bastante diferença. Ele antes veio de trás, veio estar com ou sofrer arm pump ou uma coisa qualquer que não estava a conseguir impor o seu ritmo. A verdade é que ele é bastante rápido, foi candidato ao título no passado no Supercross, andou a lutar até à última corrida e aqui a provar isso e a provar que é um candidato ao título da MX2 este ano. E de salientar outra coisa, o pódio, o Sandro, como eu falei na primeira manga, o Sandro vai acabar por fazer pódio mesmo, com o sétimo e com o terceiro, porque na primeira manga quem ficou à frente dele num lugar foi o Gonçalo Cardoso, que agora fica um lugar atrás, e com o Tomás Santos cá atrás, com o Valentino Bascas cá atrás, vai acabar por dar pódio para ele, e o Vasco Salgado também fora de corrida. O Alex Almeida na primeira manga terminou atrás do Sandro, exatamente. O Alex Almeida terminou atrás do Sandro, o que significa que ainda assim é um balanço positivo, subido ao pódio do campeão em título. Dizer também que numa altura em que o Guilherme Albissua, líder da corrida, vai entrar nas últimas 2 voltas, vamos ter um novo nome nesta tabela. Tudo indica que vamos ter um 7º estrangeiro a vencer corridas de MX2 na história da Federação de Motociclismo de Portugal. Alejo Peral vai juntar o seu nome aos de Eric Tomás, David Beltrán, Ruben Fernandes, Laurent Lacasse, Ricardo Pazos e Guilherme Albissua. Foram estes os estrangeiros que, ao longo de 36 anos de história do motocross sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, venceram corridas do Campeonato de Portugal de MX2, e hoje vamos ter aqui um 7º nome nesta tabela, será o de Alejo Peral. Guilherme Albissua, que vemos na imagem, juntou o seu nome o ano passado a esta lista, precisamente aqui em Tarouca, mas desta vez, provavelmente, e uma vez que a corrida só termina quando cair a bandeira de xadrez, provavelmente será Alejo Peral a subir ao degrau mais alto do pódio. Sandro Lobo mantém-se na 3ª posição, Gonçalo Cardoso é o 4º, Alex Almeida o 5º. Na última passagem pela linha de meta, Almeida conseguiu estender um pouco a sua vantagem para o Bernardo Pinto, 4,7 segundos. A diferença é que o José Santana, com o número 646, sobe ao 7º lugar, ultrapassa o Duarte Pinto. Pinto mantém ainda assim a 2ª posição na classe MX125 Júnior, mas José Santana com o número 646. Sim, e o Duarte Pinto já deve ter recebido as indicações de fora, que neste momento tem a vitória geral da classe de 125, com o primeiro e com o segundo, já que na primeira manga quem fez segundo foi o Leonardo Gaio e o irmão tinha feito terceiro. Agora a vitória geral, se caso acaba assim, vai dar para o Duarte. José, eu estava a ler ou a indicar que o número 646 é um espanhol, o José Hernández Santana, aos comandos de uma Gas, com apenas 16 anos de idade, também ele mais um espanhol aqui no top 10 desta 2ª manga de MX2 em Tarouca. José Santana, 7º classificado, ele na primeira manga tinha sido o 13º.
Últimas 2 voltas, as dobragens vão se intensificando, mas Guilan Albissua continua na liderança. Desta segunda manga, praticamente desde o início. Ele na segunda curva assumiu o comando por troca com Tomás Santos, o autor do... Não, Gonçalo Cardoso, sim, o autor do All Shot. Sim. Gonçalo Cardoso, o autor do All Shot. No Campeonato de Espanha de MX2, Guilan Albissua ocupa a 6ª posição de corridas que estão 2 das 6 etapas da temporada. Valentino Vasquez é o 7º, ele que ficou de fora desta segunda manga, mas isto apenas para referir que o piloto que vemos na imagem, que acaba de vencer a segunda manga em MX2, ocupa a 6ª posição no Campeonato de Espanha de MX2 deste ano. Guilan Albissua desta vez não consegue a vitória geral como em 2025, mas vence a segunda manga. O vencedor esse é o piloto que acaba de cruzar a linha de meta, Alejo Peral. Primeira vitória da Beta no Campeonato Nacional de MX2. Nunca antes a marca Transalpina havia vencido, e a juntar o seu nome às destas marcas que vê na imagem: Honda, recordista de vitórias em MX2 nos 36 anos de história da Federação de Motociclismo de Portugal, Yamaha na segunda posição, Suzuki em terceiro, KTM em quarto, Husqvarna em quinto, Kawasaki em sexto, GasGas em sétimo e a TM em oitavo. Na próxima semana já haverão